Olá pessoal, tudo bem? Só para finalizar o capítulo um, aquela parte final lá de unidades de medidas, tá? Queria falar um pouco sobre isso, né? Para na aula de amanhã a gente entrar, né? Na aula ao vivo, né? No assunto principal, assim, né? Por agora, que é a estática de partículas, né? E depois de corpos rígidos, tá certo? Amanhã eu explico melhor isso, né? Então, gente, vocês têm que ter em mente o seguinte, né? A gente tem múltiplos, né? Múltiplos e submúltiplos, né, de unidade de medidas, tá? Múltiplos e submúltiplos, né? Então, por exemplo, ó, é, quando eu tenho aqui 1000, né, 10 elevado ao cubo, né, esse prefixo aqui, ó, é chamado de quilo, né, K, certo? Então, posso ter, por exemplo, o quê? 1 quilômetro, né, certo? 1 quilograma, certo? O K é o prefixo que quer dizer 1000, né? 1000 qualquer coisa, 1000 metros, 1000 gramas, né? Enfim, é, é só um prefixo, né? Aí você tem, né, 10 elevado à sexta, que é o mega, né? 10 elevado à nona, que é o giga, certo? Então você tem 10 elevado a 12, que é o tera, e assim por diante, né? Enfim, assim como você tem os submúltiplos, né? Por exemplo, 10 elevado a menos um, né, é chamado de déci, né? Então, por exemplo, se você tem 10 a menos um metro, né, você quer um decímetro ou um decímetro, né? A gente coloca na forma de proparoxítona, né? Tal. Se eu tenho 10 elevado a menos 2, né? Esse prefixo aqui, ó, é muito conhecido por vocês, né? Que é o cent, né? Então, se for, por exemplo, do metro, né? 10 a menos 2 metro, né? Então fica 1 centímetro ou 1 centímetro, tá? Esse C aqui é o cent, né? Que vale o 10 elevado a menos 2, né? Aqui eu tô colocando no metro, né? Mas enfim, poderia ser outra unidade de medida, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a menos 3, né? Isso aqui é chamado de mili, né? Então, por exemplo, se for metro, né? 10 elevado a menos 3 metro, então é 1 milímetro, tá? Que esse m aqui, ó, do mili, né? É 10 elevado a menos 3, tá certo? Então são submúltiplos, né? Aqui no caso eu estou usando metro, mas você pode ter, por exemplo, 1 miligrama, né? O mili aqui vale 10 elevado a menos 3, tá certo? Então é importante, assim, para quem tem dúvida nisso, talvez saber trabalhar com potências de base 10, tá bom? E aí, gente, por exemplo, quando a gente fala de. Eu usei aí como exemplos, né? Unidade de medida de comprimento, né? Mas quando eu tenho unidade de área, né? Por exemplo, o que seria 1 decímetro quadrado, tá? Lembrando que o dec aqui é o 10 elevado a menos um, né? Então, isso aqui é 1 decímetro quadrado, né? Tá tudo elevado ao quadrado aqui, certo? Então, na verdade, o dec aqui, né? É o 10 elevado a menos um, né? Opa, é o 10 elevado a menos um, certo? Ao quadrado, né? Então fica, na verdade, o quê? 10 elevado a menos 2, né? Lembrando que aqui eu estou falando do metro, né? 10 elevado a menos 2 do metro, né? Porque aqui multiplicação de potência de potência, né? Se repete a base, multiplica os expoentes, né? Só que o metro aqui também fica elevado ao quadrado, né? Então, 1 decímetro quadrado, se você converter para metro quadrado, né? Dá 10 a menos 2 metro quadrado, certo? Se eu tiver, por exemplo, 1 centímetro quadrado, como é que eu vou converter isso para metro quadrado, por exemplo, né? Tem que ficar atento a isso, né? Então, isso aqui, ó, é 1 centímetro quadrado, tá? Tudo elevado ao quadrado. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 2. O 10 a menos 2 é o C, né? Do centímetro. Do metro ao quadrado, tá? Então, aqui fica 10 elevado a menos 4 metro quadrado, tá certo? Que menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Metro ao quadrado, ok?
E se eu tiver 1 milímetro quadrado, né? Seguindo o mesmo raciocínio, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 metros, né? Isso ao quadrado, né? Então aqui fica 10 menos 3 vezes 2 menos 6, né? Metro quadrado, ok? Aí para grandeza de volume, né? Vocês vão seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Né? Se eu vou citar só um exemplo aqui, né? Para não me alongar, né? Quer dizer, quando eu penso em unidade de volume, tá? Né? É importante vocês saberem fazer essas conversões, né? Quando eu penso em volume, então, por exemplo, o que que é 1 decímetro cúbico, tá? Então fica aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 1 do metro, né? O 10 a menos 1 é o 10, elevado ao cubo, né? Então fica claro, né? 10 elevado a menos 3, né? Metro cúbico, tá bom? Mas, por exemplo, o que que seria 1 milímetro cúbico, para finalizar aqui, ó? 1 milímetro cúbico, né? Então fica, lembrando que é o que eu falei para vocês, né? Tá tudo elevado ao cubo, né? Então fica 1, o milha aqui, ó, é 10 elevado a menos 3, né? Do metro, tudo isso ao cubo. Então veja, ó, aqui fica 10 elevado a 3 vezes 3, 9, né? 10 elevado a menos 9, né? 10 elevado a menos 9 metro cúbico. Então, 1 milímetro cúbico, né, passando para metro cúbico, veja que fica 10 elevado a menos 9, tá certo? Então, eu queria frisar isso aqui, porque vira e mexe isso aparece nos problemas, né? E é fundamental que vocês tenham essa compreensão, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso.